muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Agradeço ao Bruno pelas belíssimas canções e, de fato, como ele falou, músicas muito bem escolhidas para o tema que a gente vai trabalhar nessa tarde. Então, que essa seja uma tarde de reflexões salutares. Eu confesso que, enquanto eu redigia algumas notas, reflexões para esse momento, eu me emocionei muito, porque eu ouvi e li inúmeros relatos de superação, de coragem, de pessoas que atravessaram o câncer. E, de fato, esse é um momento na vida de cada um tipo de sofrimento muito desafiador. E o que é notório nos relatos é que a fé, a certeza íntima da possibilidade de viver não obstante o diagnóstico, a rede de apoio familiar, na religião, se for o caso, é fundamental para essa travessia, para esse enfrentamento e também para a superação. Tanto que me deu até vontade de mudar o título da palestra, ao invés de vida após o câncer, em vida antes, durante e após o câncer. Então, para a gente se iniciar e se inspirar, convidaria a todos para que a gente pudesse refletir nesse momento, numa das mais belas epístolas paulinas com respeito à fé. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 3. Diz Paulo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que implica dizer que a fé vem antes que a gente tenha absoluta certeza. A fé persiste mesmo quando o nosso controle não mais se estabelece. A fé ilumina a nós interiormente, não obstante as dificuldades pelas quais a gente passa. Então, vamos tentar abordar primeiro, para falar sobre esse tema, alguns dados qualitativos com respeito ao próprio câncer de mama. A gente sabe, e o trabalho do semeador nesse mês foi específico sobre esse tema, então é bem provável que isso já seja, de conhecimento de todos. O câncer é sempre uma doença multifatorial, que não tem uma causalidade única definida. O câncer de mama, em especial, é a neoplasia, ou seja, uma espécie de tumor que ocorre pelo crescimento anormal do número de células, que é mais comum em mulheres, mas não atinge apenas mulheres. E há um grave e relevante sofrimento psíquico em decorrente dessa patologia, que quase sempre acomete também as pessoas que passam por essa situação, como depressão episódica ou crônica, ansiedade, estresse pós-traumático, distorção da autoimagem. Então, realmente é uma situação bastante desafiadora para todo o espírito imortal internado no corpo físico que passa por essa situação. Ela sempre tem um amplo espectro de manifestação, mas os especialistas, os médicos, são unânimes em dizer que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Por isso que, em especial, o outubro tem essa campanha do Outubro Rosa para estimular o autoexame, estimular principalmente que as mulheres façam, procurem os médicos especialistas para fazer os seus exames preventivos, com o objetivo de, se for o caso, detectar antes essa doença ainda no início. E após o diagnóstico é sempre de importância fundamental que nós chamamos de rede de apoio, a família, a equipe médica, a psicoterapia, a presença da fé, não circunscrita em nenhum círculo religioso, mas no sentido da espiritualidade, sobretudo da fé em si mesmo. É tão importante ter um espaço onde se possa falar e se sentir acolhido, se sentir realmente ouvido. E nos mais recentes artigos científicos de medicina, é apontado, além da fé, que é colocado como um dos fatores protetivos
um dos fatores de fortaleza íntima para a superação e travessia da doença, também a resignação. E isso é muito interessante, porque no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, uma das mensagens colocadas é sobre motivos de resignação perante o sofrimento. Esse capítulo é extraordinário e eu recomendo para quem passar por essa situação ou passar por uma situação de sofrimento pungente, que ao lado de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, estude também a obra Plenitude, pelo Espírito Joana de Ângeles. Joana, na obra Plenitude, que é a terceira obra da série psicológica, faz um tratado sobre o sofrimento. Ela fala sobre a causalidade do sofrimento, suas origens, formas de enfrentamento. Então é muito edificante a leitura, porque a gente percebe que nós somos artífices da nossa história. E não é que ter um câncer é culpa nossa, mas ela coloca em um tom absolutamente consolador. Ao ler aquelas páginas, nós temos a certeza de que esse ambiente enfermiço, no qual o câncer acabou ganhando espaço para se proliferar, pode ser modificado também pela nossa psicosfera íntima. E nós podemos começar a criar um ambiente mais salutar, através da leitura edificante, da prática do bem, da manutenção do otimismo e da resignação. Não perguntar mais por que comigo, mas passar a se questionar as lições por trás dessa doença dolorosa, mas importante para o nosso processo evolutivo. E uma questão que inevitavelmente sempre toma conta das nossas reflexões, sobretudo dentro da doutrina espírita, que confere essa autonomia, né, insociável, inquestionável ao espírito imortal com respeito às suas ações, que nos fala sobre a lei de ação e reação, que repete Jesus ao dizer a cada um segundo as suas obras, é talvez especular se o câncer, né, seria algo previsto no planejamento reencarnatório, um mero acidente do destino, uma punição divina, um karma do espírito. A nossa doutrina consoladora e de amor sempre nos ensina a não fazer previsões, ter perspectivas ou expectativas com respeito à vida, colocando Deus como punitivo, condenador, que quer o martírio dos seus filhos. O nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de amor, de misericórdia e de bondade. Então a gente abomina toda e qualquer interpretação nesse sentido, de condenação ou de punição. Nós entendemos que as provas, as expiações, as dificuldades, os sofrimentos sempre são móveis de adiantamento, de progresso, de lições indispensáveis de aprendizado, para que talvez a gente possa dar valor àquilo que realmente é essencial e mais importante na vida, para que a gente tenha gratidão dos bens que nos foram conferidos, como a nossa própria existência, para que a gente cuide da nossa saúde integral, física, psíquica, espiritual, e para que a gente perceba o quanto que é importante o tempo chamado hoje. Porque muitas vezes nós agasalhamos resquícios do nosso passado, fragmentos dele que nos estilhaçam e que ainda hoje tendem a controlar a nossa vida, a fazer com que nós mantenhamos certos comportamentos que, antes de mais nada, são quase sempre autodestrutivos. Embora as estatísticas possam variar, normalmente, à luz da ciência médica, pode-se afirmar que o fator predominante na carcinogênese, no processo de formação do câncer, é, sem dúvida, os hábitos adquiridos durante a existência. Talvez tabagismo, abuso de álcool, maus hábitos alimentares, obesidade, sedentarismo. Grosso modo, esses são os responsáveis de 4 entre 5 casos de câncer e da grande maioria das mortes. Porém, nós conhecemos que a lei de hereditariedade biológica também tem muita pertinência sobre as nossas existências. Então, aquilo que vem da nossa herança genética também se soma com esses fatores comportamentais e ambientais. Pela doutrina,
Nós sabemos que o nosso corpo físico é apenas uma espécie de esboço impresso daquilo que reflete o nosso corpo perispiritual, o nosso modelo organizador biológico. No corpo físico, nós imprimimos aquilo que já está prescrito, predefinido no nosso corpo mental, como dizia o espírito André Luiz, que é o grande detentor da forma. E na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz, corroborando o que mais tarde Sueli Caldas Schubert disse em uma das suas obras, que a doença já é o processo de cura do espírito, vai afirmar que em muitas enfermidades dolorosas, e muitas delas também estranhas, de diagnose e tratamento difícil pela medicina, funcionam como reparação desse modelo organizador biológico, e que essa doença já faz parte do processo de cura do espírito. Mas é importante nós sempre utilizarmos essa informação como conhecimento e não como estigma, porque o perigo da gente recorrer e citar esse tipo de obra é a gente dizer que, na generalidade, todo caso de paralisia, todo caso de câncer, todo caso de cegueira, todo caso de deficiência no desenvolvimento cognitivo é por causa de algum ato, né, criminoso do espírito de outrora. E isso não é verdade, em generalidade, de modo algum. Nós precisamos entender que não há um nexo causal absoluto entre esses efeitos. Mas o que a gente pode afirmar é que aquele adoecimento é um processo de reparação do espírito imortal perante a lei da vida, para que desperte as suas potencialidades, as suas virtudes, o seu desejo de viver acima de tudo. Recordemos que Jesus nos ensinou isso, a não fazer esse julgamento e essa ligação direta, como algumas pessoas no senso comum às vezes dizem: nossa, teve câncer porque acabou acolhendo ou absorvendo, ressentindo-se de uma mágoa muito antiga e aí desenvolveu esse tipo de doença. Esse tipo de abordagem deve ser evitada, porque não é agir com caridade, nem com a verdade. Então Jesus, no caso célebre, por exemplo, do cego de nascença, os apóstolos perguntam a ele: Rabi, quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E é interessante isso, né? A própria Joana de Ângeles, na obra Plenitude, vai reforçar: Jesus que nasce na extrema simplicidade, né, e cresce como um carpinteiro simples. São Francisco de Assis, que dá as costas para a nobreza e faz voto de pobreza, tendo uma série de problemas fisiológicos, sem ter dores a reparar, né, danos a reparar perante a lei, como a mostrar a coragem, a resignação e a importância da irmandor nos processos regenerativos dos seus outros irmãos, dos seus irmãos menores, né? Grandes espíritos que passaram pela Terra, inspiradores, escritores, pintores, cientistas, músicos que tinham inúmeras dificuldades, patologias, cegueiras, surdez, deficiências, e que, na verdade, pediram como provas essas formas de dificuldades, de adoecimentos, para provar que é possível ser feliz, é possível alcançar a plenitude, é possível superar os problemas e viver apesar deles. Então, nós espíritas sabemos que não existem doenças, e sim doentes, enfermos, e que todos esses sintomas que nós vemos nos processos de enfermidade, principalmente no caso do câncer, né, que influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo esses fatores de desagregação, assim ocorre porque há um ambiente enfermiço para o desenvolvimento dessa doença. Então, antes de culpabilizar ou condenar esse, né, que vive essa situação, antes é necessário, como Cristo nos disse, injetar bom ânimo e coragem, entendendo que o processo de cura começa numa vida mental edificada no bem, né?
É óbvio que nós não precisamos insistir na busca de vidas passadas para justificar o câncer, né? Muitas formas delas apresentam como gênese necessidades desde a vida atual, para que a gente possa adotar posturas emocionais mais condizentes com a vida, que é uma vida radiosa, a que nós devemos ser gratos. A veneranda Joana de Ângeles, na obra Receita de Paz, pela psicografia de Divaldo Franco, vai nos dizer o quanto que as emoções perturbadoras são capazes de se tornar tóxicos fulminantes no nosso corpo físico, consomem a nossa energia vital, abrem espaços intercelulares que facultam a instalação de distonias e de doenças. Por isso, nós somos agentes de mudança em relação à nossa própria condição. Nós precisamos ser essas forças vivas, né? Utilizar a nossa mente enquanto dínamo gerador de boas energias para abastecer o nosso corpo de uma vitalidade, de um equilíbrio saudável e salutar. E é interessante também nós observarmos que, em relação à nossa reação diante da dor, é sempre oportuno nós pensarmos que podemos tanto agravar quanto atenuar os nossos próprios sofrimentos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre os tormentos voluntários, quando os espíritos vão dizer que muitas vezes nós agravamos ainda mais a situação que se impõe. Por isso, mediante um diagnóstico de câncer e o enfrentamento dessa doença, como dissemos, a rede de apoio é tão fundamental, para que esse ser não se perceba sozinho e para que, imbuído desse esforço conjunto de si mesmo, da fé em si mesmo, junto com esse apoio dos outros, ele possa lutar o bom combate para vencer essa situação e seguir sempre em frente. Porém, de outro modo, quando nós nos rendemos ao desequilíbrio, nós acabamos estabelecendo perturbações em prejuízo de nós mesmos. Plasmamos nos tecidos sutis do perispírito campos de ruptura da harmonia celular que se imprimem no corpo físico, que acabam criando predisposições mórbidas que se alastram pelo corpo, sendo favoráveis à disseminação da enfermidade e passível da invasão microbiana, né, do agente patogênico. Joana de Ângeles nos elucida isso na obra O Ser Consciente, justamente para que a gente busque, embora seja difícil, doloroso e requeira muita coragem moral, reagir de um modo otimista perante a doença. O diagnóstico não encerra a nossa vida. Deus é o dono da vida e é Ele quem decide quando nós interromperemos a nossa marcha e retornaremos à pátria espiritual. Enquanto nós estamos no jogo, nós precisamos levantar no nosso banco de reservas e sermos convocados para atuar em campo, para lutar pela vitória de nós mesmos, para mudar a configuração desse ambiente físico-psíquico, no qual nós estamos internados e sobre o qual nós exercemos uma influência incontestável. Então, o conhecimento espírita deve nos auxiliar a isso, a transformar toda a carga mental da culpa, do remorso, do ressentimento, da falta de fé, do desânimo, da angústia, em serenidade e coragem perante os desafios da doença. Nós sabemos que não estamos sozinhos. O Espiritismo matou a solidão. Nós sempre nos associamos como antenas radiosas que nós somos, nós sempre nos associamos com outras mentes encarnadas e desencarnadas. Pelo poder da prece, por exemplo, nós nos conectamos com os nossos espíritos amigos, espíritos familiares, espíritos benfeitores, com os nossos anjos de guarda, que nos estimulam e muitas vezes nos dão a coragem necessária quando ela nos falta. Mas sabemos também que se nós mergulharmos numa melancolia injustificável, numa apatia e num desânimo,
E se entregarmos os pontos antes efetivamente da morte chegar, isso necessariamente nos associará com outras mentes tão enfermas quanto nós. E isso é registrado e comprovado pelos estudos mais recentes da medicina. Influenciará no nosso sistema imunológico. E a gente sabe o quanto é importante um sistema imunológico forte e bem preparado para debelar processos enfermizos. Então, os reflexos dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, qual tipo nós alimentarmos, sempre retornarão para nós. Eles se convertem em ondas mentais que podem tumultuar ou apaziguar as nossas funções orgânicas. Para todos os males e para quaisquer doenças, o Evangelho nos ensina a centrar os nossos pensamentos no nosso modelo guia, pois Jesus é sempre o bálsamo restaurador da nossa saúde, e é sempre por ele que nós devemos seguir e tentar mais um pouco. A gente sabe que uma situação como essa é uma travessia muito difícil, cheia de tropeços, nós não sabemos quando chegará ao final. Por vezes um sentimento de desespero pode tomar conta, justamente por essa dificuldade de não conseguir ver um termo sobre aquele fim. Principalmente nos casos em que o câncer tem um primeiro episódio, a pessoa se trata, parece curada e depois tem uma recidiva. Mas a gente não pode desistir de viver. A gente não pode entregar os pontos. Recordemos que aquele que foi puro e caminhou entre nós sobre a terra, Jesus, teve todos os motivos para desistir e perseverou ao nosso lado até o fim. O nosso mestre dos mestres deve servir sempre com inspiração, de coragem, de bom ânimo e de alegria acima de todas as circunstâncias. Ele é o nosso maior médico de almas enfermas que invariavelmente todos nós somos. A travessia, ela é difícil porque começa com o diagnóstico. Receber uma notícia como essa é um choque. Nenhum de nós nunca espera receber um tipo de notícia como essa. A gente acha que vai acontecer com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com alguém afastado. E achamos que conosco nunca irá acontecer. Eu, particularmente, nunca passei por essa situação, mas tive alguém muito próximo de mim, que eu tenho uma afeição que eu não consigo nem descrever, que teve uma suspeita, né? Foi detectado um cisto que no final foi benigno. Ela teve uma suspeita e ficou por um tempo na expectativa do resultado, de ser benigno ou maligno. Isso já foi suficiente para passar noites mal dormidas, para pensar sobre o que ia acontecer. Então, veja, esse não foi ainda o diagnóstico e já foi difícil. Imagina a certeza da doença, né, e da necessidade de passar por um tratamento que invariavelmente é sempre incômodo, desconfortável. Para algumas pessoas é mais ou menos doloroso. Algumas mulheres que recebem o diagnóstico do câncer dizem que é como receber uma notícia que você está com os dias contados, como se fosse uma sentença de morte. E muitas que tiveram a recidiva dizem que a segunda vez é geralmente mais terrível, né? Do tipo, pensaram que já tinham passado por aquilo e que estavam livres, e aí pensam de novo em fazer todo o processo de quimioterapia, radioterapia. Para um paciente com câncer, ter alguém em quem ele possa confiar significa ter alguém com quem ele possa dialogar com absoluta sinceridade. Seja o que for, seja a hora que for, ele consiga comunicar a doença e ter espaço para dizer como se sente com ela. Confiar nessa pessoa para que ela possa estar com ela nesses momentos difíceis. Isso é importante, né? Porque se, por exemplo, nós estivermos passando ou passarmos por uma situação dessa, de alguém próximo, em geral a gente fica com o coração na mão, né? É a famosa angústia do auxiliador. A gente está na posição do ajudador, que se compadece com a dor do outro, que quer fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente não tem recursos financeiros, conhecimento suficiente, e fica tão desesperado quanto
E conforme esse laço afetivo for mais próximo, esse vínculo, né, for mais íntimo, mais desesperado a gente fica, mais inquieto a gente fica. Mas para ajudar, é preciso ter muita serenidade e calma. Essa travessia, ela pode ser mais longa do que a gente espera. E a gente precisa ter muita resignação e coragem para enfrentar esses dias que vão ser muito prolongados, vão se estender, né, por um tempo que é desagradável, né? Vão ter dias melhores e dias piores, mas saiba, nada do que você possa dizer é mais importante do que o fato de você estar ao lado daquela pessoa, né? Por isso que eu particularmente gosto e aplaudo tanto essas iniciativas da música. Tem coisas, tem certas situações, certas dores, certos sofrimentos que a palavra não atinge, o sentimento atinge, né? Às vezes ele é atingido pela música, por um gesto de afeto, né? Por um abraço, por um sorriso, por um olhar. Então, isso faz toda a diferença. Mas, perante um diagnóstico como esse, a gente tem que resolver viver, decidir brigar no bom sentido pela nossa própria vida, encontrar forças para lutar o bom combate, com muita vontade e assumindo a ajuda de todo mundo. Nesse primeiro momento, a maioria das mulheres dizem que um sentimento de grande tristeza e solidão se abate sobre elas. E que com o tempo as coisas vão se ajustando, esse real, essa verdade vai se assentando e a gente passa a tentar ver meios de obter melhor qualidade de vida e não se entregar à doença. Não deixar nunca o câncer falar mais alto. Pensar sempre que ele é uma condição transitória e que nós iremos vencê-lo. Todos nós enfrentamos dificuldades, problemas, desafios. E nós sempre aprendemos a ser fortes e corajosos o suficiente para abraçar esses desafios e vencer. É isso que a nossa doutrina espírita nos ensina. Lacordaire tem uma mensagem no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que ele vai fazer uma analogia que eu acho perfeita. Ele fala assim: o militar não fica satisfeito pelo fato de estar no acampamento. Ele quer estar no campo de batalha, porque se ele não estiver no campo de batalha, ele não recebe promoção, ele não é visto, ele não luta pelo seu país. Assim como a gente poderia fazer a analogia do jogador de futebol, que não se compraz em permanecer no banco de reservas, quer estar junto ao time, unindo suas forças em prol da vitória. Que a gente haja do mesmo modo perante essa doença. Se junte com os nossos recursos do sistema imunológico, com os nossos recursos mentais, com os recursos médicos, com os recursos psicológicos, para que a gente possa lutar pela vida. Acreditar que pode passar por isso, que pode ir mais além. Passar a pensar em estratégias do nosso próprio cotidiano que talvez a gente não dava tanto valor, como a importância da alimentação, de um recurso psicoterapêutico, da prática de atividades físicas. Né? Aprender mais sobre a transitoriedade da vida, a impermanência dessa vida terrena, mas do espírito imortal que vive sempre, e aproveitar o tempo que nós temos para construir as melhores reservas de amor que nós pudermos. Continuar sonhando e realizando os sonhos. Muitas pessoas, ao terem uma notícia como essa, é como se a vida parasse, né? A mesma coisa a gente pode, assim, fazer uma analogia um pouco grosseira, é verdade, mas guardadas as devidas proporções, com a pandemia. Logo no início, quando a gente recebe a notícia da pandemia, o isolamento, o distanciamento social, ficar em casa para quem podia, a gente percebe a sensação de que a vida parou e a expectativa de que a pandemia acabe para que a gente possa retomar logo as nossas atividades. Eu me lembro que uma das coisas que passou pela minha cabeça, primeiro que quando eu soube da pandemia eu tive muita resistência em aceitar, eu falei, não, não é possível. Isso não vai chegar no Brasil e não vai ter uma consequência tão devastadora. Lê do engano. Depois eu pensei, não, isso só vai durar uns 15 dias e logo a gente retoma as atividades e volta à vida normal.
E olha a grande transformação que isso causou nas nossas vidas. Então, o primeiro momento, tanto do diagnóstico do câncer quanto dessas grandes crises, é da gente estacionar e postergar os nossos sonhos e planos para depois, mas que a gente possa, dentro do possível, continuar a ter maleabilidade para converter os nossos sonhos e planos como almejamos para aquilo que nos é possível realizar hoje. Que a gente possa fazer pequenos planos diários, ocupar a nossa mente, sermos solidários, cuidar da família, enquanto estiver bem, porque há dias em que invariavelmente nós nos sentiremos mais apenados, mais desconfortáveis, com maior incômodo, né, mais frágeis, precisando se acolher, aceitar também esse modo como está. A nossa sociedade em geral é muito hábil para valorizar e validar os momentos de mania, de euforia, né? Então, as emoções positivas são super apreciadas como se fossem as únicas necessárias ao equilíbrio psíquico do ser humano. A alegria, né? O otimismo, a positividade e os momentos de tristeza, também tão importantes para manter esse equilíbrio. E os momentos de silenciamento, tão importantes para as reflexões e as meditações que a gente precisa fazer para que a nossa vida ganhe mais sentido. Então a gente também precisa acolher esses momentos bons e ruins que a gente tem, não deixar a vida para depois, né? Muitas vezes a descoberta dos primeiros sinais da doença é feita através de um autotoque, né, que é acessível, que pode ser feito todos os dias na nossa intimidade. Mesmo sem histórico familiar, mesmo mulheres muito jovens, mesmo homens, desenvolvem também a doença, né? E é importante que a gente possa participar desse processo, vivenciar e aceitar a necessidade de atravessar isso e abrir espaço para o novo começar, né? Para que a gente possa resgatar essa força de viver e nos ver de um modo diferente. Esse diagnóstico, ele também é difícil por conta do estigma que por muitos anos, e talvez ainda hoje, acompanha o câncer, né? Algo de natureza maligna, que traz muitos pesos, mas que também depende muito do ponto de vista de quem olha. O processo que o câncer em geral ensina é que para tudo na vida dá para a gente trabalhar e olhar sempre de um outro modo, para que a gente possa ser protagonista da nossa existência, de uma nova história, reescrever talvez algo novo, movimentar as nossas forças internas que invariavelmente todos nós temos diante da maior escuridão. Nesses momentos de crise é quando a nossa luz interna melhor aparece. E é preciso continuar com uma rotina que talvez não seja como a de antes, mas que dignifique a existência. E no dia que se sentir mais cansada, aprender a respeitar os limites do corpo, aprender a descansar, a recuar, não se sentir mal pela possibilidade de não poder ser perfeito, né? Ou de não conseguir fazer tudo o que gostaria, mas ficar bem e satisfeita pela possibilidade de fazer aquilo que é possível naquele momento. Lidar com as dificuldades do dia a dia, compensando com os momentos em que a gente estiver melhor. Nada muito grandioso, apenas viver dia após dia. Eu acho interessante porque na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina, ele deixa isso muito expresso. Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Vencer a dificuldade a cada dia. Não nos inquietar com o dia de amanhã, como ele vai dizer no Sermão da Montanha. Trazer ao lado de si amigos, amores que possam se juntar nessa corrente consigo. O ser humano, ele tem uma emoção muito básica e arcaica que é a do medo. E para vencê-lo, há de se enfrentá-lo. O medo também nos traz o convite para a coragem. Em geral, é comum o sentimento de pena, de piedade dos outros em relação àquele que sofre. E também não é raro o sentimento de autopiedade e vitimismo por parte de alguns que recebem esse diagnóstico. Mas pensemos sempre que essa é uma oportunidade importante para este ser
né, que vive esse processo, vivenciar essa força interna que todos temos e precisamos aprender a desenvolver. O fato é que a vida continua durante e após o tratamento. E é preciso, talvez, redefinir algumas prioridades na vida, cuidar mais de si e pensar mais nesses vínculos que nós estabelecemos com os outros. Ter ao seu lado um profissional de saúde que cuide de você, não para que você possa morrer bem, mas que você resgate o sentido da sua vida e continue vivendo bem, apesar da doença. Não receber o diagnóstico como uma compulsória sentença de morte. A cada ano, nós temos, os médicos divulgam tratamentos novos, medicações novas que saem, novas terapias. Ninguém detém a data da nossa morte. Só Deus o sabe. Então vamos aproveitar enquanto temos muita vida a viver. O câncer pode servir de alerta para isso, para o quanto de vida nós ainda temos a viver e que muitas vezes desperdiçamos. Dividir as nossas angústias durante essa travessia pode fazer toda a diferença para encarar a doença. O autocuidado, o resgate da autoestima, a busca por se sentir bem faz parte desse processo. Mas é necessário também que o indivíduo possa se sentir livre para chorar, para se entristecer ou para silenciar. Nas redes sociais, nós observamos que muitas pessoas que passam por essa travessia, por esse processo difícil, compartilham o seu dia a dia, os momentos mais difíceis, os momentos felizes, falando com realidade daquilo que vivem, dividindo também suas dores e seus receios. E compartilhar essas histórias de superação talvez seja um dos fascículos mais bonitos envolvendo essa temática. A possibilidade de falar isso abertamente é muito redentor, porque ajuda a perceber que nós não estamos sozinhos, que nós temos pessoas que enfrentaram a mesma coisa que nós enfrentamos e que venceram. Isso nos ajuda a respeitar os nossos limites, a ouvir o nosso próprio corpo, a recarregar melhor as nossas energias, a filtrar aquilo com que nós nos alimentamos, principalmente psiquicamente, a fazer planos de curto prazo, e isso não precisa ser triste. Se a gente quiser realizar algo, que realize hoje, amanhã. Pode ser que a gente não tenha mais tempo. E isso pode ser libertador. Aproveitar a vida presente tal qual ela se apresenta, sem necessariamente ter grandes expectativas ou fazer grandes exigências para a vida que desejaríamos, que talvez nós nem seríamos felizes com elas. É importante a gente também dizer que algumas frases são muito encorajadoras para quem passa por esse processo e para ajudar a superar essa doença. Como, por exemplo, pode ficar tranquilo, nós estamos juntos nessa e nós vamos lutar juntos. Caso você tenha uma história de superação muito incrível, compartilhe, mas não foque na doença. Foque na superação, foque na sua vitória, não foque na dor. Foque na esperança de viver de novo. É sempre importante nós priorizarmos a atitude da pessoa perante o sofrimento, para mostrar que há novas razões para poder seguir, que não é o fim, que a gente pode lutar, que a gente precisa resgatar essa fé em nós mesmos e essa força interna. Porém, mesmo imbuídos com um sincero desejo de ajudar, por vezes a gente vê algumas frases que não são construtivas, né, que por vezes podem inclusive ter um impacto negativo sobre as pessoas que atravessam essa doença. Como, por exemplo, olhar com uma cara de pena, né, fazer observações sobre a aparência da pessoa, né, porque veja, isso pode ser até bem intencionado, mas é muito perigoso fazer qualquer comentário com respeito a características físicas nessa frase de alguém que acabou de receber um diagnóstico de câncer. A maioria desses tratamentos, infelizmente, ainda precisam ser agressivos para conter uma doença que se faz tão devastadora. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia são alguns exemplos. E às vezes, esse tratamento pode alterar muito a aparência da pessoa.
Então, naquele momento em que você faz uma observação física, você coloca o foco de observação da pessoa num lugar em que ela estava lutando o tempo inteiro para poder fugir e escapar. Então, é importante a gente fazer sempre observações com respeito ao temperamento, ao comportamento, ao encorajamento, ao entusiasmo, né? Com o objetivo de que isso não tenha repercussões muito duras para o sujeito. Fazer observações sobre a transformação positiva que você percebe, sinceramente, operar-se naquela pessoa. É um momento em que a nossa sensibilidade está muito aflorada e que, por mais que a pessoa lhe pareça muito otimista, muito bem, por dentro existe um torvelinho interno, né? Uma série de questionamentos, de inquietações, de conflitos que podem mudar o humor dela ou alterar alguns tipos de comportamentos. Tudo que mexe com a nossa autoimagem mexe profundamente com os nossos sentimentos. E não é bom menosprezar esses sentimentos, invalidando-os ou reduzindo-os. Uma coisa que também é igualmente perniciosa e que muitas vezes a gente incorre no equívoco, né, de fazer por não observar, por não estar vigilante o suficiente ou por nem perceber que isso poderia causar um impacto muito grande, é fazer comparações entre sofrimentos, né? Do tipo assim, o meu amigo, o meu vizinho, o meu companheiro teve um câncer igual, fez um tratamento tal e teve uma recuperação muito melhor do que a sua, ou então teve um câncer mais devastador do que o seu e não abaixou a cabeça. Algumas pessoas acham que isso é uma injeção de ânimo e de entusiasmo, mas pode ter e quase sempre tem um efeito completamente contrário. Nós somos seres muito mais do que lógicos, emocionais. E nesse momento, as nossas emoções, como a gente falou no início, governam, né, a nossa sede mental e podem alterar o ambiente biopsíquico para que a gente possa enfrentar e atravessar essa doença com mais superação e coragem. Então, meus amigos, já caminhando para o final, é sempre importante a gente reforçar que a nossa amada doutrina espírita de consolação, de coragem, de bom ânimo nos ensina. Ser espírita é ser, antes de tudo, um grande perseverante. É não deixar amornecer a nossa fé e a nossa coragem. É encarnar um espírito paulino. Recordemos do apóstolo Paulo, né, que sempre enfrentou desafios e nunca se deixou abater. Sempre levantou a cabeça, cansado e ferido, e sempre continuou a caminhar. Que a gente, inspirados por esse modelo de coragem, de vencer a si mesmo, de lutar o bom combate, possa recordar que a fé é como uma semente, como disse Jesus. Ela precisa ser plantada para germinar, e ela vai sendo desenvolvida à medida que a gente a cultiva. A fé, os grandes lances de fé, a fé dos cristãos se entregando ao martírio, a fé daqueles que padeceram de sofrimentos atrozes em nome de um ideal sublime, começou com os pequenos atos de superação do dia a dia. Um dia ruim que foi superado pela esperança que no dia seguinte seria melhor. Um equívoco que nós cometemos, mas que não nos fixamos na culpa, entendendo que pela fé nós poderíamos retificar o erro mais adiante e sermos um pouco melhores do que fomos ontem. Os estudos comprovam que os pacientes que têm algum tipo, alguma expressão de fé, mesmo que não necessariamente ligada a uma doutrina religiosa, têm mais chances de cura do que aqueles que não têm fé. Foi feito um estudo de 6 anos, com quase 600 idosos, e apontou que aqueles que frequentavam alguma atividade ligada à religiosidade tinham risco de morte reduzido até 80%. A religiosidade está relacionada à prevenção, à travessia com sucesso e superação de uma série de doenças. Então, que possamos recordar o nosso amorável mestre, que sempre nos ensinou
que no mundo nós teríamos aflições, mas acima de tudo, nos recomendou o bom ânimo para que nós vencêssemos e continuássemos sempre praticando a lei de amor. Que Deus nos abençoe a todos. Meu muito obrigada e que tenhamos muita coragem e força para vencer esses desafios.